Olá, tudo bem? Meu nome é Renan Sinac, eu sou chefe de estratégias em RH aqui da Leme Consultoria e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento para que você aprenda um pouco mais sobre arquitetura organizacional, span of control e como a combinação desses mecanismos pode ajudar a sua empresa a ser mais humana, mais rentável e mais longeva. Me acompanha nessa? Bom, antes de começar a minha palestra, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, eu agradeço por você estar assistindo essa aula e te parabenizo, porque esse não é um assunto que está na grande mídia, mas faz muita diferença para o bom funcionamento das empresas. E a segunda coisa, eu queria te apresentar um pouquinho quem é a Leme, porque eventualmente você não nos conhece. A Leme é uma empresa brasileira de consultoria, com 26 anos de mercado, tem aproximadamente 50 colaboradores e fica aqui no estado de São Paulo, mais especificamente em Santo André, no ABC Paulista. A gente opera de forma totalmente remota e podemos atuar em projetos tanto presencialmente quanto em uma operação via internet. Temos clientes em todos os estados do Brasil e também fora do país. Bom, de repente você não sabe, mas a Leme já ganhou 6 vezes o prêmio Top of Mind na categoria Consultoria para RH. A gente tem muito orgulho disso, principalmente porque esse é um reconhecimento do mercado a um esforço e uma construção de longo prazo. Para começar, eu quero falar sobre arquitetura de cargos e span of control. Como deixar a empresa ágil, leve e forte para competir. Pode ser que você já saiba muito sobre isso, pode ser que você saiba muito pouco sobre isso. Então eu decidi fazer aqui um caminho mais alternativo, sabe? Começando mais leve, explicando o que é isso e depois as implicações que isso tem na estratégia para o teu RH e para a tua empresa. Primeiro falando o que é arquitetura organizacional sob o viés de RH, porque dá para falar de arquitetura organizacional sobre outros vieses também. Começando, é a forma como a organização distribui os seus setores, suas unidades e as chamadas unidades de comando, ou seja, pequenos grupos de líderes liderados. Esse nome, unidade de comando, pode soar meio estranho, meio impositivo, mas é o nome oficial pela administração de empresas para os grupos compostos por líderes e por liderados. Agora é importante que você não confunda arquitetura organizacional com estrutura organizacional. Eu vejo muita gente pela internet, até postagens erradas, misturando um pouquinho essas duas coisas, tá? A estrutura organizacional, ela é muito mais abrangente. Ela começa, inclusive, na estratégia empresarial, incluindo toda uma base de processos. A arquitetura organizacional não tem essa base de processos, ela é algo voltado para RH e não para a estratégia empresarial, tá? É importante que isso fique muito claro para você. Bom, dentro da arquitetura organizacional, sob o viés de RH, a gente pode separar o assunto em 3 caixinhas. Primeiro, a boa definição das unidades de comando e as posições de liderança. Pô, Renan, então quer dizer que a definição de quantos líderes eu vou ter e quais serão as lideranças, se eu vou ter gerente ou se eu só terei coordenador, se eu vou ter mais gerente, se eu vou ter gerente corporativo ou só gerente de área, gerente de departamento, de setor, isso é uma decisão da arquitetura organizacional? Sim, isso é uma decisão da arquitetura organizacional, não da estrutura organizacional. As unidades, os setores, qual será o nível de quebra que os setores vão ter? Teremos subsetores, por exemplo? Isso é mais um assunto que a arquitetura organizacional cuida, e não a estrutura organizacional. E por fim, o organograma de funcionamento dos setores e das unidades. Veja que eu não estou falando do organograma de cargos. O organograma de cargos, esse sim, é da estrutura organizacional. O organograma de setores é da arquitetura organizacional. Bom, gente, na estrutura organizacional, fazendo um paralelo e um comparativo, para que fique muito claro para você, a gente encontra os cargos disponíveis ou necessários para os resultados ou processos que a empresa precisa alcançar, o dimensionamento da força de trabalho, ou seja, quantos analistas eu preciso, quantos assistentes eu preciso, quantos engenheiros eu preciso, quantos operadores eu preciso, quantos soldadores eu preciso, quantos técnicos eu preciso. Isso é uma análise de estrutura organizacional. E por fim, o organograma completo de cargos ou mesmo o humanograma, que é quando a gente coloca as pessoas dentro da estrutura do organograma e não os cargos. E isso é da estrutura organizacional. Nessa altura do campeonato, a diferença entre as duas coisas já ficou muito mais clara para você. Bom, isso é importante para que a gente chegue exatamente nesse ponto, que são as unidades de comando.
Unidade de comando, como eu disse lá no início para você, é o nome que a administração de empresas atribui a esses centros de gestão, compostos por um gestor, uma gestora e uma equipe que trabalha diretamente com essa liderança. Acontece que muitas empresas não têm muita clareza sobre como fazer isso. Então, em alguns setores ou em algumas diretorias, tem líderes demais. A empresa fica burocrática, lenta. De certa forma, isso acaba por prejudicar a criatividade organizacional. Em outras empresas, eu percebo que existem líderes de menos. Então você tem ali uma situação onde há tanta complexidade para ser administrada que aquela gestora ou aquele gestor não consegue fazer o trabalho. Em ambos os casos, a empresa sofre com isso e os colaboradores também. A empresa sofre com resultados deficitários, lentificação do trabalho, dentre outros resultados indesejados. E o colaborador sofre porque não tem muito acompanhamento ou tem acompanhamento demais. Acompanhamento acaba sendo coercitivo porque é tanta gente olhando para o meu trabalho que fica... Sabe você fazendo uma atividade e fica todo mundo olhando? É chato, né? É incômodo. Então é preciso que a empresa tenha um ideal, que ela tenha uma estrutura e um método para poder definir quantos gestores ela precisa para o bom funcionamento dela. E isso é uma questão extremamente importante, tá? E é uma discussão da arquitetura organizacional. Essa discussão é chamada de Span of Control. Então o Span of Control é um bracinho da arquitetura organizacional, que ele busca, nesse processo, identificar para cada gestor qual é o tamanho ideal da equipe, dada a complexidade dos assuntos que são geridos ali naquele setor, naquela área, naquele núcleo, dada a quantidade, a demanda, as necessidades regulatórias. Então, o Span of Control, ele pode ser excessivo ou ele pode ser deficitário. Como eu expliquei para vocês ali no slide anterior, quando a empresa ela tem mais controle do que o que ela precisa, ela fica lenta, a organização acaba sendo burocrática e do ponto de vista de reação às necessidades do dia a dia, essa empresa ela acaba ficando desconectada com o mercado. Por quê? Porque ela fica demorada, ela fica arrastada, já que cada coisinha que acontece, você tem que passar por muitas alçadas. Então a empresa perde oportunidades, é controle demais, tá? E do outro lado, nós temos as empresas que têm o span of control menor do que o necessário, ou seja, existem menos níveis hierárquicos do que deveriam ter. Então você deveria ter um especialista ali, a empresa não tem. Deveria ter um supervisor, deveria ter um chefe, um líder, um coordenador, um gerente. Quando falta essa figura, também acontece a lentificação. Também a organização fica desorganizada, né? Olha que dualidade, né? Uma organização desorganizada, não tem os controles devidos. Normalmente, do ponto de vista de qualidade e governança, quando faltam gestores e existe uma quantidade inadequada de span of control, a empresa fica com problema de qualidade, tá? Então, na grande maioria dos casos, e eu trabalho com isso há mais de 20 anos, o que eu percebo é ou organização lenta, né, e com dificuldade de reagir aos eventos cotidianos, porque tem um cascateamento de níveis hierárquicos muito grande, ou a organização que ela acaba até sendo ágil, mas ela tem problemas de qualidade, problema de retrabalho, porque faltam mecanismos de bom gerenciamento. Nesse ponto você já está entendendo o tamanho da importância que é você ter um bom span of control dentro de uma arquitetura organizacional muito bem criada e muito bem pensada para cada negócio e para cada instituição, pública ou privada. Não importa, todo mundo precisa de uma posição de liderança bem definida dentro da organização. Bom, ainda dentro da arquitetura organizacional existem os chamados níveis de setores, que podem influenciar uma série de decisões dentro da organização. Então não é necessário explicar, por exemplo, o que é uma unidade, né, o que é uma planta, ou nem mesmo o que é um setor. Isso você que está me assistindo já sabe. Mas certamente é necessário explicar o que são níveis de setores. Por isso que eu estou aqui para trazer esse esclarecimento para vocês, tá? Os níveis de setores são desmembramentos de áreas de especialização ou de sub-áreas de especialização dentro de setores já bem consolidados. Alguns exemplos de níveis de setores na arquitetura organizacional. No meu caso aqui, eu tenho no nível 1, que é o N1, o CEO, o nível de CEO.
No nível 2, diretor administrativo. No nível 3, superintendente de gente e cultura. No nível 4, gerente de RH. E no nível 5, 3 coordenações. Coordenador de recrutamento e seleção, coordenador de estágio e coordenador de treinamento e desenvolvimento. Gente, isso aqui não quer dizer que essa arquitetura aqui seja ruim. Isso depende muito da percepção que a empresa tem, da comparação que ela faz com o benchmark de mercado e dos resultados que a empresa extrai. Às vezes a gente não está parecido com o mercado, mas extrai resultados muito superiores ao mercado também. Então tudo bem. O problema é quando você já conhece uma boa prática, já tem um segmento com um estilo, com uma arquitetura vencedora, a sua organização decide fazer de forma diferente e tem resultados piores. Aí, ou seja, você criou um modelo que funciona pior do que os modelos que já estavam prontos. Aí não vale a pena numa relação custo-benefício, tá? Uma coisa que muitos de vocês já estudaram certamente, mas não sabiam que isso se tratava de arquitetura organizacional, é o chamado downsizing, que é a redução de níveis hierárquicos para você fazer uma dissipação de liderança e uma concentração de unidades de comando. Quando que isso aqui deve ser feito? Então veja que no meu exemplo, eu estou aqui fazendo um downsizing para superintendente de gente e cultura e gerente de RH, respectivamente nos níveis 3 e nível 4. Quando que isso deve acontecer? Quando o nível é incompatível com a dinâmica do mercado da organização. Quando os resultados que a organização gera são piores do que os resultados de benchmark. Quando a organização começa a perceber que ela está lenta. Por que ela está lenta? Porque você tem uma certa redundância aqui de coordenação, uma certa redundância do chamado span of control. Então você tem uma redundância da coordenação de esforços que faz com que a organização tenha uma certa sobreposição e uma certa lentificação, tá? Aqui você pode trocar, você pode trazer o profissional mais reconhecido do mundo. Ele vai parar porque a organização está estruturada num formato de arquitetura que tende a deixá-la mais lenta. Aí você tem aqui a necessidade do chamado side sizing, né? Que é quando você unifica setores que são paralelos, que são, de certa forma, pares. Quando que você vai reparar que isso pode ser feito? Quando o resultado não é satisfatório, quando existe uma redundância forte de responsabilidades entre esses níveis, quando você repara que não há uma fronteira clara onde o resultado é responsabilidade de uma unidade ou é de outra unidade, a unidade que eu estou falando aqui é a unidade de comando, tá? Não unidade em termos de unidades dentro de uma empresa, plantas, né? Então você repara que a organização, as pessoas não sabem a quem recorrer, né? Esse assunto eu falo com quem? Começam a ter preferências. Fala com a Joana, porque a Joana é mais flexível do que o Maurício. Então isso é a necessidade o quê? De fusão lateral, tá? E existe o chamado split sizing, que é algo que poucas pessoas sabem e poucas pessoas comentam também. No meu caso aqui, ó, esse diretor administrativo, talvez ele precisasse ter uma dissipação. Talvez eu precisasse ter um outro diretor de recursos humanos ou fazer com que o reporte do gerente de RH fosse direto para o CEO. Por quê? Porque isso cria uma lentificação para um ator aqui que normalmente não tem o conhecimento profundo da área de RH para apoiar a tomada de decisões, né? Então a empresa vai deixando sinais de que ela precisa rever a sua arquitetura. Normalmente a própria diretoria, o próprio CEO percebe. Resposta lenta da organização, respostas incompletas, as coisas demoram para chegar, ou isso no caso da organização que precisa fazer um downsizing, né? Ou existem organizações que elas estão o contrário, né? Tudo acontece muito rápido, mas tem problema de qualidade no produto, problema de retrabalho no serviço, parece que ninguém sabe de nada por completo, ninguém tem a governança. Talvez você precise fazer aí ou um split sizing ou um side sizing para resolver aquele problema e identificar se isso é uma coisa pontual em alguns setores da empresa toda ou se isso faz parte da crença de funcionamento da organização. A organização cresceu daquela maneira desestruturada e agora chegou no seu limite, no seu platô. Ela não consegue ir além se não rever esses aspectos. E a gente encontra isso em muitos lugares, tá? Em muitas e muitas empresas. Bom, o que acontece aqui nesse meu exemplo? A depender de como estão os resultados da empresa, a percepção de sucesso organizacional, da gestão da empresa e dos próprios colaboradores, você pode trabalhar alguns caminhos.
Hipoteticamente, para te dar uma visão mais prática de como isso interfere na rotina e no funcionamento da empresa, eu poderia, por exemplo, fundir superintendente de gente e cultura e gerente de RH num único setor, num único nível, respondendo ou diretamente ao diretor administrativo ou, no mundo ideal, respondendo ao CEO. Ah, mas isso é arquitetura organizacional? Sim, isso não é estrutura organizacional. A estrutura organizacional dita quais são os cargos disponíveis na empresa. A arquitetura organizacional posiciona esses cargos da forma mais funcional possível. Assim como na nossa vida, dentro de um imóvel, a arquitetura é que pensa na funcionalidade das coisas. Numa empresa e na gestão de RH é a mesma coisa. Eu também faria uma outra coisa aqui. Como é que está o resultado dessas duas coordenadorias, de estágio e de treinamento e desenvolvimento? Será que a gente pode fundir essas duas coisas? A demanda que justifique você ter essas duas coordenações, existe sobreposição de atividades, existe eventualmente algum tipo de redundância de resultados produzido por essas áreas. Então é um exemplo do que poderia ser feito. Lembrando que isso tudo tem uma relação direta com os resultados que as áreas, que as diretorias e que a própria empresa vem gerando e o nível de engajamento que aquela arquitetura proporciona ao colaborador. O colaborador percebe também quando a arquitetura não é funcional para a empresa. Ah, poxa, eu tenho que passar isso para fulano para depois resolver tal coisa? Parece não fazer sentido. E muitas vezes a empresa acha que é um problema de empowerment. Mas na verdade não é muitas vezes um problema de empowerment. A empresa dá autonomia. Mas é que são tantos níveis para você passar uma ideia até a aprovação de quem de fato bate o martelo, que até chegar lá a ideia já foi desconfigurada ou sumiu no meio do caminho. Apenas um exemplo dos efeitos colaterais dessa questão toda. Bom, uma dúvida que normalmente eu percebo que as empresas têm e declaram isso para mim e para toda a equipe da nossa consultoria é: até que nível o assunto é span of control, é arquitetura organizacional, e a partir de que nível aquilo começa a ser dimensionamento da força de trabalho. Para ficar mais fácil para você que está me assistindo, vamos dividir assim. Quando é liderança, até cargos de especialista e assessoria, esticando a corda, estamos falando de span of control. Tudo bem? Quando você passar de um nível abaixo de especialista, abaixo de assessor, então de analistas, por exemplo, técnicos ou mesmo engenheiros, né, profissões regulamentadas, você já está falando de dimensionamento da força de trabalho. Ou seja, métodos de tempos e movimentos para você estimar quantas pessoas você precisa para determinada demanda de trabalho, dada a complexidade de cada atribuição. Tá bem? De cada atribuição, de cada resultado, cada responsabilidade que os cargos existentes na organização têm. Então, recapitulando. Nível de liderança. O estudo é Span of Control, que é uma ramificação da arquitetura organizacional. Demais cargos é gestão e dimensionamento da força de trabalho por métodos quantitativos. Bom, um disclaimer muito importante, tá? Uma outra coisa que eu percebo é que às vezes a empresa ela quer salvar o profissional. E ela começa a encontrar na sua arquitetura ou na sua estrutura organizacional justificativas para explicar por que fulano ou beltrano não desempenham bem. Mas a verdade é que quando o problema é da arquitetura organizacional, normalmente os problemas são disseminados na empresa. Não é um setor só que tem, não é uma unidade só que tem, não é uma área só que tem. Então os problemas de arquitetura, eles extrapolam o setor. Os resultados começam a ser ruins para toda a empresa, o cliente na ponta reclama, os clientes internos não se sentem atendidos por aquela área, a coisa toma uma proporção maior. Então você percebe, não é o problema de desempenho da Maria ou do Pedro, parece que é um problema mais intrínseco. E isso normalmente se trata com a arquitetura organizacional e não com a substituição das pessoas. Agora, a empresa funciona bem. A empresa é funcional. A empresa tem estruturas espelhadas, mas em uma área aquilo não funciona. 90% dos casos não é um problema de uma arquitetura que não foi customizada. É um problema de desempenho daquela gestão, daquele time. Então cuidado para não querer dar uma solução corporativa, quando na verdade a solução é a base da gestão de pessoas. Treinamento, desenvolvimento ou mesmo a substituição de um profissional. Agora, essa questão da arquitetura ela também não é estática.
Então, um setor ou uma unidade, ela pode crescer muito e precisar de uma nova infraestrutura de gestão. Aí as pessoas pensam assim, nossa, mas tal área funcionava tão bem, deixou de funcionar porque aconteceu algum fenômeno. E normalmente o crescimento de áreas as faz crescer desestruturadas, as faz expandir de forma desestruturada. A demanda também pode ter diminuído. Então muitas vezes a demanda diminuiu, mas o setor continuou pendurado na arquitetura da organização sem ter mais a mesma funcionalidade de antes. Precisa fazer o downsizing. Problemas de desempenho da equipe, problemas de desempenho da liderança podem ser pistas de situações oriundas de uma arquitetura organizacional defasada. Mas guardem isso com carinho. Normalmente, problemas de arquitetura organizacional permeiam todo o funcionamento da organização e aquelas áreas mais críticas irradiam problema para todas as outras e até para o seu próprio mercado. Na grande maioria dos casos, isso é um problema de arquitetura e não adianta substituir as pessoas com uma arquitetura que não é funcional. Vai substituir as pessoas, vai gerar um fenômeno de desagrado geral no colaborador, na liderança e não vai ter resultado. Agora, quando é uma coisa mais pontual, em geral não é um problema de arquitetura, é uma necessidade de treinamento, desenvolvimento ou mesmo de substituição de um ou outro profissional. Bom, então é importante que você não confunda e não queira dar uma solução institucional para problemas de desempenho individual. A arquitetura organizacional resolve problemas gerais da empresa. Substituição de um profissional vai resolver um problema de um setor. Tudo bem? Vai resolver um problema que é localizado, vai melhorar a gestão de pessoas naquele setor, vai melhorar o andamento do resultado dos trabalhos daquele setor, mas cuidado, porque é muito normal que nós não queiramos substituir pessoas aleatoriamente. Mas às vezes também dar uma solução institucional para um problema de performance de uma pessoa ou outra acaba não sendo o caminho mais curto para o resultado e às vezes isso é muito mais desgastante para a equipe. Por exemplo, manter um líder que não consegue se conectar com as suas pessoas, ao invés de substituí-lo, é muito pior para o desempenho da empresa e para o clima organizacional do que uma substituição. Tudo bem? As pessoas percebem isso. Fique ligado você também no seu RH. Bom, uma das coisas que as pessoas em geral me procuram é para ajudar a identificar quando o problema é de arquitetura organizacional e quando o problema é localizado. Eu montei aqui um checklist que você pode fazer na tua própria empresa e é uma ideia. É claro que no trabalho de consultoria a gente vai muito além disso, mas isso pelo menos dá as pistas iniciais para você se arriscar. Então, ponto 1. Os resultados insatisfatórios são recorrentes no mesmo nível hierárquico em setores ou unidades diferentes. Então, você repara que em determinado nível hierárquico, em vários setores, há uma trava, a coisa fica lenta, o resultado a partir dali não é legal. Poxa, se é centralizado, você pode ter a pista de que é um desempenho individual insatisfatório. Mas se em todos os níveis aquilo acontece, parece ser um problema organizacional. Quer dizer que é de arquitetura? Não, mas temos uma primeira pista de problemas intrínsecos ligados ao excesso ou à falta de span of control. Segundo ponto. Redundância de responsabilidades, confusão e dificuldade de definir quem é responsável pelo quê. Quando há uma dificuldade ou quando você precisa quase que encaixar de maneira forçada quem cuida de qual assunto, isso já é um sinalizador de redundância enorme. Essa falta de clareza natural das coisas, em geral, indica que tem alguém sobrando na história. Problema de arquitetura. Terceiro, distinção importante quando comparado com o seu mercado, sem resultados superiores ao mercado. É o que eu disse em alguns pontos da nossa palestra. Não tem problema nenhum a empresa ter uma estrutura exclusiva para ela, desde que ela no mínimo performe como a média de mercado ou melhor. Se for para a empresa ter uma estrutura exclusiva só para falar que a ideia foi dela, mas para ter um desempenho empresarial pior do que a média de mercado, não vale a pena. Fazer por fazer acaba não fazendo sentido numa lógica de otimização de recursos. Então, tente em primeiro lugar se posicionar de forma parecida com o seu mercado. Se o mercado, de forma geral, foi se comportando daquela maneira, é porque em geral aquele foi um formato que se adequou bem para aquele segmento. Tive uma ideia, quero fazer algo diferente. Tente. O resultado não foi pelo menos igual ao do mercado, provavelmente não foi um case de sucesso a sua decisão. Quarto ponto, ociosidade.
Quando há ociosidade, isso sinaliza uma falta de demanda suficiente para justificar a existência de um setor. Eu vi muitos casos ao longo da minha jornada profissional no segmento de consultoria, em microempresas pequenas, médias, grandes e gigantes, onde existiam alguns setores que ninguém entende muito bem por que ainda estão lá. Quando você faz a análise do histórico, você repara que em algum momento houve alguma cisão na empresa e aquele setor continua existente. É como você falar, o setor dos telefonistas hoje em dia, né? Para que você vai ter isso? A dinâmica de atendimento não é mais a mesma. Talvez se você tenha um telemarketing, tudo bem, mas um setor de telefonistas, talvez isso não combine com muitas empresas, embora possa caber ainda em algumas poucas do nosso mercado. Então a ociosidade, em geral, também é um sinalizador de problema de arquitetura, indicando que possam existir fusões setoriais aí nessa história. Ou, quinto ponto, sobrecarga e saturação da liderança. Essa sobrecarga e saturação da liderança, normalmente ela é mais sutil, porque o gestor ou a gestora, por se sentir vulnerável, muitas vezes na condição de emprego, não deixa um excesso transparecer, até o ponto em que ele chega ao seu limite, físico ou emocional. E aí o que acontece? Tudo explode de uma só vez. O que é? Já existia um excesso, os resultados repentinamente, que eram exitosos, começam a vir agora recorrentemente frágeis e não atendendo à expectativa da gestão, da administração da empresa. E você pensa assim, nossa, funcionava tão bem, mas aquela pessoa já estava operando nos 120% para manter um patamar de resultado que não se tornou mais sustentável, que não se tornou mais possível. Então fique ligado a esses aspectos, tá? Porque normalmente quando há alguma ruptura dentro da empresa, a implantação de um novo ERP, um novo modelo de gestão, uma nova máquina, uma nova filosofia, a troca de um gestor, né, importante, um CEO, um diretor, normalmente isso mexe com a arquitetura da organização e às vezes a empresa demora para reagir a isso. Fica por meses pagando um setor que não precisaria, fica por meses sobrecarregando, precisaria de um split sizing, às vezes não faz, né? Então é importante que a gente olhe para o negócio não somente pelos aspectos que estão na trend, mas também pelos aspectos que são menos apelativos, mas muito importantes para o bom gerenciamento de uma empresa, e isso é ser um RH estratégico. Fique ligado nisso. Bom, espero que você tenha gostado dessa palestra, que tenha trazido para você um tema que não é tão recorrente, mas que é um problema comum nas empresas. Em geral, as empresas não sabem definir as posições de liderança, nem quais, nem quantos, nem quem. Tem muita dificuldade nesse processo. Se você quiser me escrever, aqui está o meu e-mail, renan@lemeconsultoria.com.br. Você também pode me adicionar ou adicionar a Leme nas redes sociais. Aqui em especial eu deixo o meu LinkedIn. Fica meu abraço e tchau, tchau!